aqui no município de Maravilha. E a Rádio Líder recebe o capitão Altair Lisotti. A entrevista com Ederson Abi. Ok, obrigado, Gilmar. Estamos recebendo, então, ao vivo agora, aqui no estúdio panorâmico da Rádio Líder, o capitão Altair Lisotti, que é o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar aqui do município de Maravilha. Vamos fazer uma avaliação, uma retrospectiva deste ano de 2020, um ano bastante diferente também para a segurança pública. Capitão, obrigado pela presença ao vivo aqui no estúdio da Rádio Líder, primeiramente para fazermos essa análise do ano, enfim, um ano diferente, mas também de muito trabalho, né, capitão? Bom dia. Bom dia, Abi, bom dia aos ouvintes. Realmente, 2020 foi um ano diferenciado, né? Tanto em aspectos positivos quanto negativos, talvez por causa da Covid, então um pouco mais negativo. E com certeza a Covid interferiu muito nos trabalhos da PM, assim também de todo cidadão, né, no seu dia a dia. Mas, de um modo geral, Abi, a gente pode afirmar que tivemos um ano relativamente bom na segurança pública. Apesar de todas as alterações e circunstâncias que surgiram, né, a gente conseguiu manter os índices de criminalidade, eu poderia dizer, ao menos no esperado, né? Não vou dizer que nós baixamos todos os níveis ou todos os índices, mas tivemos bons resultados, né? De um modo geral, e até me permita, eu faço até questão aqui de mencionar alguns delitos que são mais praticados, eu vou citá-los por ordem, vamos dizer assim, de melhoria, vamos dizer, aqueles que tiveram redução. Então, por exemplo, nós temos aí, eu vou colocar por semestre, em relação ao primeiro e ao segundo semestre, que estamos encerrando agora, né, o segundo semestre. Então, o primeiro semestre em furto, nós tivemos 73. No segundo semestre agora, encerrando o ano, 32. Então, percebe que nós reduzimos 50%, quase 50%, né? Mais de 50%, na verdade, dos furtos. E isso é um dado muito positivo, porque o furto é um dos delitos que traumatizam bastante e causam, né, uma sensação de insegurança no cidadão. Depois nós tivemos as lesões corporais de 13 para 10, teve uma pequena redução. As ameaças permaneceram, vamos dizer assim, estáveis, de 36 para 36, as ameaças então tiveram uma mesma proporção, exatamente igual, né? Nós tivemos aqui mais a violência doméstica, também se manteve estável. Nós temos feito e continuado o trabalho da Rede Catarina, né, com a guarnição a Maria da Penha. No geral, em relação aos últimos 2 anos, a gente tem diminuído, sabe? Mas em relação de semestre a semestre, tem se mantido estável. Então, a gente conseguiu reduzir e estamos mantendo. Nós esperamos que no próximo ano, então, a gente consiga reduzir mais ainda os índices, pelos acompanhamentos que estamos fazendo e conhecendo as realidades diferentes, né? O acidente de trânsito também, nós tivemos uma boa melhoria, né? De 263 acidentes no primeiro semestre, nós tivemos 204, isso até o dia 15 agora de dezembro. Então, perceba que a gente também baixou aí 15%, 20%, né? Também uma boa baixa. Isso se deve em virtude de umas ações, lembram que eu falei em momentos passados, que nós iríamos fiscalizar mais, e realmente a gente fiscalizou com mais, vamos dizer assim, com mais pontualidade em relação a alguns locais aqui no centro. Muitos de vocês talvez perceberam a presença dos policiais em algumas esquinas, cruzamentos, né? E a gente teve mais 360 autuações a mais em setembro, outubro e novembro. Dezembro agora não está contabilizado. Então, das autuações que nós temos, eu tenho aqui o total do ano de 2020, que foram 1.306 autuações, né? Nós tivemos 306 só nesses praticamente 2 meses, outubro e novembro, né? Quando a gente mencionou que, em virtude, né, da quantidade de acidentes, descumprimento de normas de trânsito, nós iríamos dar uma atenção a mais, né? Então, realmente, a gente acredita que essa redução também deve ser pela fiscalização e as autuações, né? Bom, agora os delitos que tiveram um pouco de aumento. Vamos lá. Se nós pegarmos aqui o tráfico de drogas, né, nós tivemos 5 no primeiro semestre e 10, né, no segundo. Aqui também deve-se a uma ação de inteligência que a gente tem desenvolvido no segundo semestre.
nós temos a agência de inteligência agora implantada, então nós temos um trabalho de investigação, né, policial mais acurado, para fornecer subsídios para o nosso policiamento diário, né? É aquele trabalho que o policial necessita, aquela informação que ele colhe no dia a dia, e quando bem trabalhada, essa inteligência policial, ela surte muitos bons resultados, e em que pesa aqui o tráfico aumentou de 5 para 10, quer dizer que a eficiência policial dobrou. Não necessariamente que não existiam isso. O tráfico ele existe, a gente sabe, né? Então, por consequência, a posse de drogas também. Aqui ela não aumentou, dá para perceber que os usuários parecem que são praticamente os mesmos. Nós tivemos 19 no primeiro e 19 no segundo, que foram prisões realizadas, né, por posse de drogas. Em termos de prisões, nós tivemos 13 prisões no primeiro semestre e 25 no segundo. Então, nós mais que dobramos praticamente o número de prisões. Isso também denota a eficiência, né, da força policial aqui de Maravilha, da atividade, do dia a dia do policial militar, que juntamente com a agência de inteligência e o trabalho das guarnições diárias tem conseguido angariar bons e excelentes resultados, eu diria, né? A violência doméstica, eu já falei anteriormente, então teve um caso praticamente a mais aqui, mas dá para dizer que se estagnou. Então, praticamente são esses delitos, né? Posse, a perturbação, que a gente quer associar já à questão dos loteamentos, né? A perturbação, então, de 179 passou para 187 casos de perturbação. Se nós formos analisar, aumentou também, né? Com a vinda do verão, aí aumentou uns 10%, um pouco mais. E nesse sentido também agora, já desde de novembro, nós estamos atuando com mais pontualidade na fiscalização de casos ou circunstâncias que causam a perturbação. E muitas delas, como nós já conversávamos em outros momentos, elas estão associadas aos loteamentos. Nós sabemos que com a questão do COVID, da Covid e todas as restrições, muitos jovens, enfim, o cidadão ele está migrando para esses locais. Não necessariamente só loteamentos, mas outros bairros também, né, que já estão consolidados, mas que existem aí, então, locais ermos ou mais isolados. E nesses locais a gente tem feito bastante também autuações, sabe? A gente tem autuado por abandonar lixo, né, deixar lixo nos locais, foram mais de 40 autuações. Também por perturbação pelo som alto, né, em virtude do que é constatado no local, também é filmado, são tiradas fotografias. Nós tivemos também mais de 20 autuações por embriaguez nesses locais. Então, a gente deixa claro que essas ações vão continuar. A gente quer também alertar o cidadão para que faça a sua parte, né, se divirta, mas não use esses locais para fazer o que está sendo feito, né? Existem locais apropriados, a residência é um bom local para que cada um permaneça com as suas famílias. Nós estamos num momento que tem as restrições, enfim, né? Dependendo do nível de risco. Observe os níveis de risco em que nos encontramos e que vamos nos encontrar e que ajam, né, de acordo com esse nível de risco. E assim sendo, não só a polícia, também os demais órgãos públicos terão menos problemas. Tá? Então, a gente vai ampliar a fiscalização, nós temos também sempre uma boa parceria e apoio aí, do batalhão, né, da Polícia Militar de São Miguel, que nos sexta, sábado, domingo e também alguns feriados, a gente tem um suplemento, né, vamos dizer assim, de efetivo policial para nos auxiliar nessa fiscalização e nas demais atividades que nós realizamos nos 10 municípios aqui, que incluem, inclusive, Maravilha. Né? São números, né, capitão, interessantes e que revelam muito do cenário do município de Maravilha. Temos aí um alto índice de acidentes de trânsito, como o senhor comentou, a questão da perturbação também, um número bastante alto, né? Hoje, se fôssemos analisar qual que é ainda o principal problema que a Polícia Militar enfrenta dentro de Maravilha, qual que seria a principal situação em que é difícil de contornar ou reduzir esse índice?
Como avaliar isso? Nós teríamos praticamente 3 que a gente não pode desconsiderar, em que pese todos eles são importantes, mas esses 3 delitos eles ganham uma conotação especial. O primeiro é a violência doméstica, né, que a gente tenta reduzir com diferentes ações preventivas e repressivas. O segundo é a posse, né, vamos dizer, o uso de substância entorpecente e o tráfico, andando juntos, né. Essas 2 circunstâncias também sempre é uma preocupação, é uma constante. E o terceiro é o trânsito, sim, porque direto e indiretamente ele atrapalha, vamos assim dizer, a vida, né, da sociedade, a rotina do cidadão e também a rotina do policial militar, porque a gente dispensa bastante tempo e também sem contar as questões de lesões e até mortes que já ocorreram, né, e ocorrem diariamente no trânsito, no caso, e nas BRs. Isso porque o hábito talvez de conduzir de forma irregular no município, o cidadão acaba levando depois para as BRs, né? E a gente ouve diariamente aí as lesões e mortes que ocorrem no trânsito. Então, de um modo geral, eu faço questão aqui de levantar, em termos de ações repressivas, ações, eu digo, DBOs atingidos, ocorrências geradas, até dia 15 de dezembro, agora, nós tivemos 2.070 ocorrências. Tá? Isso é a parte repressiva, né? Eu não estou contabilizando aqui que no total foram realizadas 141 prisões. Então, se nós formos analisar o número de atividades repressivas que vão passar de 2.200, 2.300 até o fim do ano, mais as 141 prisões no âmbito aqui da terceira companhia, há de se constatar que a polícia tem trabalhado muito mais, talvez, do que outras unidades. Não sei, não tenho os dados, né? Mas, enquanto comando, a gente sabe o peso e o trabalho diário que o policial está realizando. No ano preventivo, me permita citar brevemente algumas ações, porque, às vezes, o cidadão, a gente fala assim, o policiamento preventivo. Mas o que é esse policiamento preventivo? Vou citar aqui algumas ações. Sim. Por exemplo, em visitas preventivas comerciais, foram 663. Operações de ostensividade, toda aquela operação em que o policial se faz presente fazendo alguma atuação, né? 477. Policiamento ostensivo motorizado, policiamento mais voltado ao centro, né? E com uma atuação mais específica de fiscalização, 340. Operações militares, outras operações, 284, ronda bancária, 172. O policiamento excessivo a pé, que a gente faz, inclusive aí, às vezes são feitas também as autuações, abordagens, né? 99. Fiscalizações de apenados, que é um policiamento, uma ação que tem surtido muito efeito junto com o Judiciário, o MP, quando constatado o descumprimento das medidas restritivas, enfim, né? 77, ronda escolar, 57, operação barreira policial, 50, vistoria de ordem pública, 44, visita preventiva condominial, 31, visita preventiva residencial, 31, rede de vizinhos, 25, nós temos 25 redes ativas e cada rede ativa tem um policial. E a Covid alterou bastante, né, a rotina do policiamento, até por causa da proximidade. Agora, aos poucos, a gente pretende retornar às visitas mais periódicas, né? Operação Lei Seca, né? Foram feitas 6 operações, onde o foco é a embriaguez e condutas, né, associadas a esse tipo de delito. Operação Comando de Trânsito, 5. Operação Varejo, são operações mais amplas, 2. E Policiamento em Eventos, 1. Isso deu um total de mais 2.308 atividades. Então, se nós somarmos aqui, né, a repressão e a prevenção, nós chegamos a mais de 4.500 ações durante o ano. São circunstâncias que a Polícia Militar interveio, né? Ela saiu da inércia, seja por demanda, por solicitação, seja por iniciativa, por proatividade. Então, eu reputo assim, um número expressivo. Foi muito trabalho, né, capitão? Muito trabalho, realmente. Os policiais militares, no geral, assim, estão de parabéns. Ano após ano, estão sempre se superando. E a gente fica feliz de trazer esses dados e, mesmo em tempos difíceis, manter, vamos dizer assim, um índice de delito
eu até diria assim, abaixo da expectativa, inclusive, né? Estão no sentido de uma redução melhor a cada ano. Né? Uhum. Temos agora essa reta final de ano, né, capitão, em que as pessoas fatalmente vão se reunir, né? A questão familiar é muito forte, Natal, Ano Novo, e pelo histórico já percebemos que geralmente no fim do ano em que a Polícia Militar acaba tendo um volume maior de trabalho por desavenças, por situações peculiares, né? Existe uma preocupação e uma estratégia, uma operação da PM aqui na região para esse fim de ano? Como vocês estão trabalhando essa expectativa? Perfeito. A preocupação ela sempre existe todo ano, né? E esse ano mais ainda em virtude, né, dessa pandemia. As ações elas estão voltadas aos eventos, claro, e o que ocorre em virtude dos eventos. A norma, a legislação, todo cidadão sabe, né? E a gente espera que o cidadão contribua, né, fazendo a sua parte. Os eventos residenciais, eles fogem à alçada, ao controle na sua totalidade. Né? A gente atua bastante por denúncia e os procedimentos são adotados de praxe, né? Assim como se fosse também vamos dizer assim, num pub ou qualquer outro estabelecimento, né, que tenha eventos dessa natureza. Nós temos sim operações, as operações voltadas para o fim de ano, Natal e fim de ano, elas começam, já estão em andamento e vão até lá para o dia 5, 6, né? E elas contemplam inúmeras ações e atividades. Nós temos também, por causa dessa ordem de operações que vem do Comando Geral, também a destinação ou o suprimento de policiais que vêm para a nossa área para tentar suprir, né, a nossa carência de efetivo, mas também saem policiais aqui, esse ano não para o litoral, mas nós temos operações em toda a região aqui, né, da 9ª região, e também podem alguns policiais, em algum momento, em alguns dias, também prestarem apoio fora, assim como nós vamos receber apoio aí do batalhão, né, de outras companhias. Tudo voltado para manter vamos dizer assim, um nível, uma sensação de segurança adequada. Quando a gente fala sensação é muito relativo, né? Mas, enfim, no contexto geral, a gente espera atingir esse objetivo, que é manter os índices criminais baixos, permitir, dentro do que a lei orienta e determina, um Natal e fim de ano com as diversões, com os encontros, com a família, dentro do que é possível, e que não tenhamos eventos traumáticos, vamos assim dizer, dentro da segurança pública. Esse é o nosso objetivo e esperamos, né, atingi-los aí com o decorrer agora do Natal que se aproxima e também do fim de ano. Né? Bacana. Capitão, nesse fim de ano, a Polícia Militar tem a sua responsabilidade, tem os seus deveres, mas também a população, cidadão, motorista, enfim, né, o familiar, tenha também a sua responsabilidade. O que a Polícia Militar poderia orientar, dizer para essas pessoas que vão mudar o seu comportamento, que vão, obviamente, mudar totalmente? Por questão das férias, né? Muitas pessoas de férias agora nessa reta final, mas também pelas festas de fim de ano que, obviamente, vão acontecer, né? A Polícia Militar, ela sempre foi parceira em todas as ações, seja em nível de estabelecimentos comerciais, empresas, indústria, mas nosso principal parceiro é o cidadão. E a gente quer que o cidadão desenvolva essa perspectiva. Então, o que a Polícia Militar pede é a colaboração, né, de todo cidadão, no sentido de realmente refletir, primeiro porque é Natal, né? Estamos próximos do Natal, então que reflitam que o clima de Natal ele está associado a muitas questões religiosas, a questão emocional, a questão da família, a religiosidade, e que isso também sirva de base, talvez até para conter, né, algumas ações excessivas. Eu acho que é um momento de reflexão no Brasil, no mundo, enfim, estamos passando por um momento crítico, diferenciado. Então é um momento em que o cidadão acho que tem que parar, nós temos que parar um pouco, raciocinar, refletir e fazer a nossa parte, enquanto cidadão, naquilo que nos é possível. Porque não adianta nós querermos, né, uma cidade melhor, uma família melhor, né, um país melhor, se eu não estou fazendo a minha parte.
os órgãos públicos fazem de ofício, é nosso dever, mas enquanto cidadão, né, nós temos que ser conscientes de que eu tenho uma responsabilidade muito grande no meio social e ela começa lá na família. Então é nesse sentido que a Polícia Militar pede a colaboração de todos, né? Conto com a Polícia Militar, denuncie, ligue o 190 se for emergência, mas também que faça a sua parte na resolução dos conflitos. Nem tudo é um caso de polícia, mas a partir que é acionado ele se torna um caso de polícia. Ele às vezes a intervenção ela pode ser um pouco mais impactante porque nós existimos para dar proteção, para proteger, para servir o cidadão, e a gente vai usar todos os meios para que isso ocorra, né? No que diz respeito ao primeiro de ano, onde há aquela expectativa, né, todo mundo refaz as promessas, talvez elas não são cumpridas no ano que passou, agora se tenta novamente. Eu acho que esse é o espírito, né? Mas que sejamos cautelosos nas nossas festas, né, nas diversões, de igual modo, que sejam conscientes, responsáveis e cuidar, né, daquela mistura, né, da bebida e direção. Isso tem causado inícios de ano muito tristes para os familiares. A Polícia Militar tem sempre atendido circunstâncias assim muito tristes mesmo, né, envolvendo acidentes, mas também no âmbito familiar, né? Não é por nada que nesses períodos há aumentos das embriaguez, as discussões familiares também, e muitos delitos que circundam esse meio. Então, no modo geral, a Polícia Militar agradece a todo cidadão, empresa, indústria que fez um trabalho junto com a Polícia Militar, que esteve presente, em especial o cidadão, né, que tem também se esforçado para que a segurança pública melhorasse nesse ano de 2020 e que melhore ainda mais em 2021. E conto com a Polícia Militar. Capitão, obrigado pela presença hoje aqui ao vivo no estúdio panorâmico da Rádio Líder. Um bom Natal, um bom Ano Novo para a Polícia Militar e principalmente um bom trabalho aí cuidando da nossa comunidade. Obrigado, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos que nos ouvem. Forte abraço. Bacana, conversamos hoje ao vivo aqui na Rádio Líder com o capitão Altair Lisotti, que é o comandante da Polícia Militar da 3ª Companhia aqui do município de Maravilha, fazendo uma retrospectiva, uma avaliação desse ano de 2020. A entrevista está em vídeo agora no nosso site, na página também da Rádio Líder no Facebook. Gilmar. Muito bem, agora são 10h28. Estamos apresentando Atualidades.